Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Antes de eu apresentar os meus amiguinhos que estão aqui comigo hoje, farão parte da aula, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra baixa, de cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo hoje. Tenho olhos também pretos, uso óculos arredondado. Estou em pé na frente da câmera e hoje eu visto uma blusa azul e uma calça laranja. Tá certo? Agora que eu me autodescrevi, vamos apresentar aqui os meus coleguinhas, meus parceiros de aula, né? Na tradução para a língua brasileira de sinais, eu tenho o nosso querido intérprete Clisma. Seja muito bem-vindo, Clisma. Ele vai tornar a aula muito mais acessível para todo mundo que está em casa. E no chat, fazendo a comunicação com vocês em casa, eu tenho a professora Camille Borba. Olá, Camille. Olá, lindezas! Olá, professora Viviane. Espero que estejam muito bem e estejam empolgados para essa aula do sétimo ano. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, soltos, olhos também pretos, usando um óculos arredondado. Eu sei que ouvindo parece que eu e a professora Viviane somos Parecidas. a mesma pessoa, né? Não é, a gente é muito parecida, mas a gente não é igual. Também uso uma blusa azul e uma saia preta, tá certo? Meus óculos são arredondados, meus olhos escuros. E eu estou aqui cheia de animação para conversar com vocês nessa manhã de hoje, tá certo? Tá aqui, a Cleitinho também tá aqui Aparentemente, a nossa animadíssimo. produção está mais animada que a gente, professora Camille, mas a gente deixa isso em off aqui, vamos à atuação. Olha, a aula de hoje é sobre notícia, esse gênero textual que a gente vai e volta e sempre conversa, né, sobre ele. Vamos ver o que mais a gente pode tirar da notícia? Ó, a notícia, vamos relembrar, né, circula pelo mundo todo. Sem perceber, podemos, ao noticiar, influenciar o ponto de vista estrangeiro sobre determinado assunto local. A notícia ela não tem muitas fronteiras, na verdade, né? Ela circula no jornal, seja ele um jornal impresso ou um jornal digital, como a gente costuma consumir as informações hoje. Até, na verdade, por meio das redes sociais também, né? Muitas vezes a gente nem precisa ir ao site da notícia, o site é que vem até a gente. Então, é um tipo de texto que não respeita muito fronteiras. Então, eu escrevo um texto aqui hoje, uma notícia aqui hoje, e ela pode ser lida em qualquer parte do mundo. Se levar em consideração ainda os países que são lusófonos, né, ou seja, que têm a língua portuguesa como língua materna, é possível que uma pessoa em Portugal, que uma pessoa na Angola, utilizem a minha notícia aqui no Brasil. Então, ela não tem muito essa restrição. Embora, quando eu escrevo uma notícia, eu produzo uma notícia, eu dou sempre vazão a um tema que ele é local, a uma determinada comunidade, a um determinado grupo de pessoas, né? Eu sempre tento respeitar os interesses, até porque a notícia é um tema muito urgente. Isso. É alguma coisa que surgiu agora e precisa ser noticiada para todo mundo. Então, ela costuma ter um prazo de validade muito curto. Às vezes, ela não chega a tempo nesse outro lugar. Mas, de forma digital, sempre chega, né? A gente sabe que a internet não deixa passar nada, né? Até porque, professora Viviane, se a gente pensar, um dia tem 24 horas. Quantas Longuíssimo, notícias, né? Não é longuíssimo. Longuíssimo. Quantas notícias urgentes, quantas coisas urgentes não podem acontecer nesse espaço? Só que às vezes são coisas urgentes localmente. Isso. Às vezes é um buruçu aqui na EMAD. Eita, mas isso aqui talvez não interesse, sei lá, para os diplomatas que estão se reunindo da ONU. Então, a gente vai ter, claro, graus de urgência. Mas em um dia, você pode ter uma infinidade de coisas. E aí, tudo é muito rápido. Sim. Então, é preciso também fazer o quê? Quando você tem os jornais, os noticiários, você tem que pensar o que é mais relevante para o mundo, para o Brasil, para o Estado, para a EMAD aqui, né? Isso. E a recíproca pode não ser verdadeira. Quando você estava falando que a notícia da IMAD pode não ser importante para um diplomata, já uma notícia para um diplomata pode ser importante para todo mundo, né? Então, assim, é muito bom realmente fazer esse mapeamento, né, do que é relevante para a sua vida e do que não é. Vamos imaginar duas manchetes distintas. Eu queria pensar, na verdade, em como a gente pode moldar o discurso na hora de produzir uma notícia. Especialmente as manchetes, né? Tem umas manchetes que a gente lê e pensa assim, nossa, que negócio sensacionalista, né? Que negócio dramático. Será que eu poderia dizer a mesma coisa de uma forma mais amena, sem impactar tanto? Embora essa seja a função da manchete, né? Isso. Impactar o leitor para que ele se sinta
necessidade de ler aquela notícia. Ó, eu trouxe, na verdade, uma simulação de manchete, que eu mesma produzi, então vamos fingir, né? Fontes, que tá vozes da cabeça Exatamente, da vozes da cabeça da professora. Ó, se eu disser assim, um homem escapa de crocodilo no interior de Pernambuco. Essa é a minha manchete. Veja só. Eu já achei impactante, Tu já achei interessante. Só o fato de ter um crocodilo Pois no interior de no Pernambuco interior de Pernambuco. já é quase uma fantasia, né? Mas possível, possível. E a outra forma de dizer essa mesma notícia seria: crocodilo feroz ataca homem que passeava pela cidade. Aí é que vendia assim, ó, como água. Vendia, né? Inclusive havia, ou há, não tenho certeza, aqui em Recife, um certo folhetim, que eu não vou dizer o nome. Eu acho que havia. Especializado eu leio nesses tipos de reportagem. E eu lembro que quando eu tinha uns 17 anos, ó, muito tempo, rolou uma série de reportagens sobre um lobisomem que estava aterrorizando a população. E eu comprei todos, porque eu achei de uma imaginação, perspicácia. de uma perspicácia e de uma manipulação discursiva, assim, muito interessante. Porque ele montava, assim, o mistério, aí narrava, assim, então, os moradores do bairro tal, na neblina, viam, não sei o que, era quase literário. Uma narrativa, assim. né? Mas por quê? Porque tinha a manchete e a própria notícia, nesse caso, que era uma notícia falsa, tinha essa ideia, esse objetivo de quê? De atrair. Sim. Então, mesmo as manchetes verdadeiras, elas também têm que ter... elas têm que ser atraentes. Para quê? Para que a pessoa vá e leia a notícia completa, E você é a prova viva disso, né? Exato, Comprou todos os jornais para acompanhar a história do lobisomem. Então deu certo. Deu certo. Era verdade? Não era, pessoal. Não era. Olha que tem muita gente que vai acreditar que a história do lobisomem era verdadeira. Não era. Né? Até porque no folclore aqui de Recife, né? Do país como um geral, o lobisomem é uma das figuras lendárias muito fortes, né? Muito presente na nossa cultura popular. Então tem muita gente que acredita. Seguindo aí a linha de raciocínio que a professora Camila instaurou, vocês percebem que a segunda forma de falar, ela influencia e ela chama muito mais atenção do que a primeira. Isso acontece porque ela utiliza um sensacionalismo maior, ao mesmo tempo em que transfere o foco da narrativa para o crocodilo. Na primeira manchete, a gente tem o homem escapa do crocodilo. Então, ele é o protagonista da manchete. Ele que faz essa ação de escapar. No segundo exemplo, a gente tem o crocodilo no foco narrativo. Então, a culpa do incidente ou do acidente vai ser posta toda no crocodilo. E eu usei esse exemplo para falar sobre narratividade dentro das manchetes, de como a nossa escolha lexical vai influenciar sobre como o público recebe essa notícia. Da mesma forma que Camille ficou ali empolgada ao ler sobre o lobisomem e não queria parar de comprar o jornal. Por exemplo, títulos sensacionalistas podem prender o público. Ah, não, eu vou comprar aquele jornal porque ele é mais engraçado, porque ele utiliza manchetes mais legais. E isso influencia aí no circular da notícia, né? Embora seja uma manchete inventada por mim, né? Percebemos que a maneira como a notícia é divulgada pode tornar alguém vilão ou inocente. Então, se no primeiro exemplo a gente tinha um homem sendo exaltado pelo seu ato heróico de fugir do crocodilo, no segundo a gente tem um crocodilo direcionado aí como vilão da história. Na verdade, ele é um animal, né? Age por instinto. Ele não tem a atitude vilanesca proposital, mas foi transformado em vilão pela narrativa criada. A notícia, minha gente, ela tem o dom de convencer, porque partimos da premissa de que ela é imparcial, ou seja, que o jornalista e o meio de comunicação no qual ela se veicula não tenderia para nenhum dos lados. A gente sempre tem esse discurso, né? A gente cresce escutando esse discurso de que a notícia é imparcial, que o jornalista é imparcial também. Essa imparcialidade, ela normalmente costuma acontecer, né? Principalmente quando a gente vai escrever um texto que a gente não quer imprimir as nossas inferências, os nossos juízos de valor, opiniões, né? Exatamente. Mas o mundo não consegue ser imparcial. É impossível. Nada é imparcial totalmente. Então, é possível ali que haja indícios de indicativos morais, inclusive, da pessoa, a depender da sua produção. Quando a gente escreve um texto, sempre há indícios do eu, né? Subjetivo, por mais mascarado que ele esteja ali dentro daquela produção, tá certo?
Contudo, podemos perceber que narrativas também são criadas nas manchetes, a depender do interesse do jornal com aquela informação. É justamente isso que eu estava querendo dizer. Quando a gente consome um jornal, seja ele impresso, seja ele digital, a gente sempre está comprando, não necessariamente financeiramente, mas Isso. embora também, né? A gente está sempre comprando as ideias daquele veículo de comunicação. Então, quando você for ler um jornal, ou assistir a um jornal, ou escutar um jornal, né? Porque há também formas tipo rádio, né? Podcast também. É sempre bom manter um crivo daquilo em que eu acredito, né? É claro que a notícia ela é sempre verdadeira. Não há como escrever uma notícia com argumentos falsos ou com atos falsos, né? É sempre uma reprodução daquilo que aconteceu. Mas é também pensar que a gente precisa manter o nosso ponto de vista independente do direcionamento que aquele jornal está dando àquela notícia. Isso. Ó, diga. Perdão, professora Viviane, estou faladora hoje, né? Não tem problema. Mas é porque isso é importante a gente pensar que, assim, não há um discurso neutro, porque a nossa própria escolha lexical, ela vai marcar nosso enviesamento, e isso é natural. Claro que quem está produzindo uma notícia vai tentar ser o mais imparcial possível, mas não vai conseguir ser. Se eu chamo um menino de menino ou de moleque em uma notícia, aí eu já estou mostrando o meu direcionamento. O que a gente precisa fazer é conseguir perceber essas marcas, essas nuances discursivas, e aí a gente vê também o que serve para a gente e o que não serve. E aí isso construir o nosso senso crítico. Mas aí lembra sempre que não há um discurso imparcial. Isso. Né? Há uma tentativa de separação, mas a própria linguagem, a própria palavra, ela já marca um posicionamento. Isso, perfeito. A gente precisa tomar cuidado para que a linguagem não faça justiça por si só. Isso, professora né? Viviane. Porque isso. às vezes a gente não quer julgar, a gente não quer inferir o nosso julgamento, até por causa da moralidade de cada um, da ética, etc. Mas, às vezes, a forma como a gente fala determinado assunto, ou chama alguém, ou nomeia determinado fato, tudo isso é um indicativo do que a gente pode ou não achar ou inferir sobre aquela determinada situação. Isso. Por falar em escolha lexical, nosso próximo tópico, olha, essas narrativas são contadas principalmente pela escolha lexical das manchetes. O exemplo que a professora Camille usou foi excelente, né? Se eu escolho falar menino, se eu escolho falar jovem, se eu escolho falar moleque, se eu escolho falar, não sei, Malandro. maloqueiro, sabe? Todas essas inferências, que na verdade são escolhas lexicais, são escolhas de palavras, inferem um juízo de valor, tá certo? E aí o meu público vai olhar diferente. Se Camille usa menino e eu uso maloqueiro, quem é que está fazendo um juízo de valor? E quem é que tem um peso maior na fala? Eu estou inferindo ações, eu estou inferindo comportamentos, né? Camille talvez tenha tido um discurso mais neutro na hora de falar do menino. Então, todas essas escolhas são pensadas previamente, elas não são ocasionais, né? Ao bel prazer. Tá? O que mais? Existe uma diferença entre dizer infração, e aí eu trago um outro exemplo, a gente de fato se debruçou aqui sobre o menino, mas eu trouxe um outro exemplo. Ó. Existe uma diferença entre dizer infração e crime. Isso. Atenua-se a gravidade da notícia ou dá a ela essa maior gravidade. Então, se eu digo, Camille cometeu uma infração. Então, ó, pode ser algo que seja legal ou algo não muito legal. Legal não. Legal. Se é infração, não pode ser legal. Tá, pode ter sido perdoável. Algo não muito grave. Não muito sei grave. Lá, eu joguei um papel no chão. É uma infração. Não é um crime. Às vezes pode cair também. O nome disso é gravidade. Aí você vai lá e pega o papel. Tá certo? Mas infração normalmente é algo perdoável, né? Algo que a gente tem um conserto ali. Ou que não é tão grave, né? Ou que pode ser recuperado, ou que não vá dar cadeia, por exemplo. Exatamente. Porque a ideia do crime, ela vem muito atrelada à punição imediata do crime, né? Exatamente. Eu só penso em infração de trânsito. Olha, é verdade. Sabe se quando a gente poderia. Pois é. Sabe quando você, sei lá, comete uma infração, sei lá, estacionei em cima de uma faixa de pedestres. É uma infração, você não vai ser preso por isso, mas você vai ser alertado. E aí algumas infrações são realmente muito graves que podem ocasionar uma sentença punitiva, né? Em alguns outros casos, o acúmulo de infração também pode gerar
um certo pesadelo para o motorista, né? Não é bom, não. Enquanto crime, como a professora Camille estava falando, é alguma coisa realmente mais pesada, uma ação que precisa de uma punição severa para isso, para que esse indivíduo se corrija, né? Se oriente, como diz manhã, né? Cabe a nós, enquanto leitores, fazer o crivo entre o que é direcionamento discursivo e aquilo que realmente é informativo acerca do fato relatado. É porque uma notícia ou uma manchete tem um direcionamento discursivo que ela é inútil? Não. Não, tá? É justamente essa divisão do que para mim é útil e o que não é, que eu preciso ter na hora de escolher a minha notícia. E isso é difícil fazer, não é tão simples quanto parece. E é por isso que a gente recomenda que se utilize mais de uma fonte. De repente, muitas fontes vão lhe dar aí um caminho mais certinho. Vão lhe dar um panorama geral de vários pontos de vista diferentes, né? E aí você pode pensar o que é que aqui funciona para mim, o que é que eu concordo. Claro que você não precisa concordar com a notícia, tá, gente? A notícia, ela é. Sim, o fato, ele é. Ele é. Você não vai concordar se caiu um meteoro ou não. Caiu. Acabou-se. Não tem escolha, Espera-se, né? É o que se espera. Mas, e sim como a notícia está sendo veiculada. Porque, por exemplo... Caiu uma pedrinha. Em um momento tão dicotômico que a gente está vivendo, né, de tantos extremos, alguns veículos eles têm umas tendências nas polaridades. Então, é importante que se consuma também aqui para que você tenha uma visão geral da situação. E aí você toma a sua decisão, o seu posicionamento, lembrando que não é para concordar com a notícia, porque a notícia acontece. É a gente concordar como ela é noticiada. Por exemplo, uma pedrinha caiu aqui no chão. Fim do mundo. Vamos todos virar zumbis. Seriam notícias possíveis partindo do fato de que caiu um meteoro. Mas aí, qual delas aqui está mais aproximada? Qual delas está mais ponderada? Eu acho que a palavra ponderação, né? Seria... Isso. Qual delas oferece mais justiça ao fato? Mais justiça ao fato. Né? Além de buscar diversas fontes, a gente também pode conversar sobre as notícias com diversas pessoas, né? Sim. E elas também podem nos dar pontos de vista que a gente não está tendo quando lê determinada notícia. Já li isso aqui, não foi? Quando criamos um texto de notícia, fazemos isso como uma pirâmide invertida. E aí a gente está pensando mais na produção do que necessariamente do consumo da notícia, tá? Isso significa que ao invés de começar pelo título e seguir para o corpo do texto, o que é comum se fazer em muitos dos gêneros textuais que a gente estuda na escola, começamos pelas informações mais importantes do texto e só depois fazemos a manchete e o subtítulo. Então, vocês têm que pensar numa notícia. Vamos usar o nosso meteorinho. Nosso meteoro, que ele é o exemplo da aula de hoje. Caiu um meteoro no oceano. De preferência, né? Um é pequenininho, né? Na nossa notícia imaginária. Bem longe daqui. Bem longe porque daqui. Recife, aparentemente, está a um passo de virar Atlantis. Não me fale isso, não. Caiu um meteoro bem pequenininho no oceano. Então, eu parto... Essa é a minha informação principal. A partir da minha notícia, eu posso, inclusive, destrinchar essa notícia em uma reportagem. Eu posso fazer um percurso investigativo, inclusive entrevistando cientistas, pessoas da área, para fazer um estudo de por que astrônomos, né? Estava tentando lembrar o cientista que estuda. Um astrônomo, para que ele diga por que os meteoros caem na Terra. Então, mas a notícia foi a primeira. A notícia foi de que caiu o meteoro. E aí eu preciso datar o momento em que caiu, né? O lugar. Se ele influencia na vida de alguém, se alguma medida emergencial precisa ser tomada por causa da queda do meteoro, e assim sucessivamente. Essa notícia pode me dar ganchos para outras situações. Então, primeiro eu relato o fato em si, depois eu vou para a narrativa do texto, ou seja, como eu posso moldar essa narrativa na minha escolha de palavras para que ele fique mais aprazível, ou seja, mais atrativo para o público leitor. Inclusive, a manchete faz parte disso. E, por último, a gente vai para a manchete, que é o chamar, né? É o chamamento. É o chamamento. É o vocativo da notícia. Por exemplo, como a professora Camille estava falando, se eu boto assim, fim do mundo. Pronto, acabou. Não sei porque que o mundo está acabando, não sei nem que mundo está acabando. Mas a gente infere que é o nosso, né? Então, automaticamente, a gente vai se sentir interessado de saber o que é que está acontecendo, porque a gente não quer que o mundo acabe, né?
Então, esse seria o esquema de produção de uma notícia, tá? Primeiro eu começo pelo corpo do texto, e por isso que a gente chama de pirâmide invertida. O topo da pirâmide seria, na verdade, o título ou a manchete, e na notícia ela acontece por último, tá? Quando a gente já entendeu todo o discurso ali daquele texto. Vale lembrar também que a notícia não circula apenas de forma impressa nos jornais, a gente sempre bate nessa tecla, afinal somos uma escola o quê, professora? Digital. Né? Então, partimos do princípio de que o digital está na vida de vocês diariamente. Então, é sempre bom lembrar que jornais digitais, redes sociais, embora a gente precise ter cuidado com as benditas das fake news, né? Não é bom que a gente caia nesse argumento de buscar notícias em lugares falaciosos ou lugares não confiáveis. Então, mas a gente produz e consome notícias de todos esses lugares. Então, redes sociais, mídia digital, tudo isso faz parte desse outro lugar que a gente consome sem ser a notícia impressa, tá certo? A prensa de Gutenberg, minha gente, que é, na verdade, um marco, né? Um marco na impressão do jornal, né? A partir da prensa de Gutenberg, que foi criada na Idade Média, o jornal passou a ser produzido em larga escala, né? Antes disso não havia essa produção exacerbada do jornal, como a gente nem tem jornais, hoje. Nem livros, né? Porque tudo dependia-se dos monges copistas, para eles fazerem à mão. Imagina quantas, imagina, as Bíblias até então eram todas copiadas à mão. Depois da prensa de Gutenberg, Bíblia para todo mundo, né? Inclusive as versões traduzidas, né? É isso. Eu fiquei pensando, os meninos reclamam porque copiam, né? Só o momento da aula. Imagina copiar livros e livros e jornais. Imagina copiar Dom Casmurro todinho para depois ler Dom Casmurro para poder decidir. Nessa época não existia Dom Casmurro, tinha que ser outro livro, inclusive, mas o exemplo funciona. O inferno de Dante. Então, desde a Idade Média, quando surgiu a prensa criada por Johannes Gutenberg, que o jornal ganhou a projeção e importância social que possui até os dias de hoje. Inclusive, é um meio de comunicação importantíssimo até nos dias de hoje, mesmo com a mudança do impresso para o digital. A partir da revolução tecnológica e do surgimento dos textos digitais, as mídias de comunicação também passaram a produzir textos adequados a essa plataforma online. E algumas mudanças surgiram daí, né? A gente tem estruturas um pouquinho diferentes com relação à notícia impressa, né? A manchete ainda vai ser muito importante, mas a gente tem a adição, por exemplo, de imagens, exemplo de vídeo. Então, a gente tem outras utilizações de formas multimodais de representar essa notícia. Então, por exemplo, se eu digo, caiu um ar-condicionado. Então, eu tenho vídeo que, de repente, prova a queda desse ar-condicionado. Então, são outras formas de entregar essa notícia. A gente tem o hiperlink, onde eu estou lendo a minha notícia e, de repente, tem a palavra Gutenberg. E aí eu posso grifar essa palavra, clicar nessa palavra e ela vai me direcionar a uma outra página. Isso não acontece no texto impresso, né? E é uma forma de enriquecer o texto digital. Até mesmo, assim, permite uma edição, né? Porque quando a notícia está impressa, tá morta, é aquilo. Notícia impressa já é notícia de ontem, praticamente. Mas, quando a gente tem a versão no site, se houve algum erro, se houve uma retratação, não é um meteoro, é uma nave alienígena com a vida inteligente. Então, você pode fazer o quê? Essas erratas. Sim. Essas edições. Você pode complementar, você pode inserir uma entrevista a posteriori feita com astrônomos que previram, ou com gente, aqui, ó, Nostradamus está certo. Enfim, você vai enchendo, adicionando e vai enriquecendo o texto. A notícia impressa é isso, ela está impressa, ela sai, ela já está morta. E é até um fórum de discussão muito mais amplo, né? Porque se a gente tem uma notícia no jornal impresso, a gente precisava escrever uma carta ao jornal. Uma carta ao editor para dizer que você errou na página tal, faltou uma vírgula. Cheio de trabalho, né? Agora, com o fórum aberto num jornal digital, a gente vai lá e deixa um comentário, né? Se o jornal curtiu ou não, vai depender do jornal, né? Mas é muito mais imediato. Fluido, muito mais imediato essa comunicação, assim como é para tudo na internet, né? É tudo muito mais imediato.
E quais são as principais diferenças entre os dois tipos de produção? Ó, o impresso, a gente tem algumas pessoas que podem considerar melhor para leitura, e de fato é, né? Não precisa de internet, isso é um ponto importante, né? Porque nem sempre a gente tem internet disponível. Pode ser levado para qualquer lugar e a confiabilidade das fontes, embora nos meios digitais a gente também não precise questionar tantas confiabilidades, se for num lugar seguro, né? E no digital é mais barato do que o jornal impresso, costuma ser, não utiliza papel, que é importante para o nosso planeta. Acesso aos hiperlinks, que eu estava falando, de um lugar leva a outro, e enfrenta muitos problemas com as fake news. Ao contrário do jornal impresso, o jornal digital costuma sempre questionar um pouquinho as fontes. A gente precisa questionar as fontes, né? Para saber se ele é seguro mesmo ou não. Até porque ele é mais manipulável, né? Isso. Ele é mais editável, é mais manipulável. A gente tem diversos jornais fake também, que são Sim, divertidíssimos. especializados em fake news. Especializados em fake news. Mas aí a gente consome A gente tem- ciente de Isso. que é uma fake news, né? Exatamente. Professora Camille, Falei muito hoje, né? falamos. Quase juntas, quase ao mesmo tempo, né? Nossa aula está acabando, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com a gente. Né, professora Camille? Se despeça aí do nosso público. Gente, como sempre, é um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido as informações, né? Leiam notícias, é importante. Vão construindo o senso crítico desde criança, que é o que a gente precisa. Um beijo e até a próxima. Isso, minha gente. Capricha aí no senso crítico. A gente volta num próximo momento. Um cheiro e até já.